Dando sequência ao nossa conversa nesse segundo vídeo, quero lembrar algumas coisas muito importantes que a história muitas vezes acaba privilegiando alguns personagens e até é necessário, né? É inegável a importância do zumbi, o feito desse grande líder que preferiu a morte a entregar o seu povo, é incontestável. A história de Anastácia, ou a própria história do Chico Rei, linda, uma pessoa que teve a oportunidade de ficar bem pessoalmente e optou por pegar todo o ouro encontrado que encontrou e comprou a liberdade de 400 negros. Embora se há de dizer, mas ele comprou os negros da etnia dele. Isso é importante, remete ao que eu falei anteriormente. Eu não tenho aqui o negro, mas os povos negros, ou os negros, né? As várias culturas. E um elemento que favoreceu muito os europeus, inclusive, foi isso. Né? Como eram culturas diferentes, nem falavam a mesma língua, nem tinham a mesma afinidade, e acabam se unindo por necessidade em algumas circunstâncias. A gente vê nas obras do Debré, por exemplo, Jean-Baptiste Debré, é muito comum as pessoas perguntarem, mas por que esse negro está batendo nesse negro? Ele é negro também, porque aquele sujeito que está batendo, ele tem privilégios, né? Ele tem proveito, tira proveito da situação em que ele se encontra e ele naturalmente, ou até tragicamente, né, as relações humanas são assim. E se eu dissesse que eles são diferentes, essas pessoas então não seriam humanas. Então, é um processo árduo em que o feitor muitas vezes era negro. Então, não tem essa distinção exata do trabalho porque o sujeito é negro. Ele é escravizado. Inegável que a condição do indígena é diferente, mas ele também foi escravizado. O negro teve aí a escravidão como elemento de construção desse país, especialmente nos primeiros 400 anos da história. O Gilberto Gil até brinca com isso no clipezinho que eu coloquei para vocês, que é A Mão da Limpeza, em que ele brinca lá, e não é brincadeira, é muito sério. Negra é a mão, negra é a mão que lavava com água e sabão a sujeira e limpava nesse país. E produzia riqueza, extraía o ouro, e cortava a cana e fazia o melado. E essas pessoas trabalharam por todo esse processo histórico e, lamentavelmente, ainda sofrem sanções e não são respeitadas e não foram respeitados no seu contingente histórico. Se eu pensar, por exemplo, que a libertação dos escravos em 1888, a Lei João Alfredo, que foi apelidada de Lei Áurea por causa da atitude da princesa, de dizer que era o nascimento de um novo tempo, chama-se Lei Áurea, mas não teve nada ou nenhum empenho de inserir esse negro na sociedade brasileira, ou um negro, não vou dizer próspero, mas reconhecidamente importante na sociedade brasileira, mesmo na época que ele estava vivo, que era o Machado de Assis. Ele comenta, até eu sair. Ele era uma pessoa muito contida, não saía, não era sociável, e fala, hoje até eu saí, fui à rua e vi a festa. Então, dia 15 festa, dia 16 festa, 17 festa, e agora? Bom, que bom que o negro tinha uma senzala para ir. Não, não foi dito isso, não é a defesa, não é essa. Que péssimo que os negros eram colocados, em sua maioria, em condição de senzala. Mas eu mando para vocês uma música do Rapa também que fala dessa situação hoje, né? Ele faz uma alusão de que todo camburão também tem um pouco de senzala. E se a gente for olhar as comunidades de favela, as comunidades carcerárias, predomina a população negra. Isso não é obra do acaso, é obra de um processo histórico em que essas pessoas
não foram inseridos na sociedade como um todo. O nosso povo não recebeu as mesmas oportunidades, por exemplo, que os europeus, quando chegam a partir do século XIX, pela campanha do Dom Pedro II, venham para o Brasil como imigrante, claramente para substituir a mão de obra do escravo, e o Dom Pedro em nenhum momento se preocupa com esse novo negro que está nascendo, cria leis absurdas, como a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, mas não cria mecanismos para inserir esse negro na sociedade quando estivesse livre, que era previsível desde o Lei Bill Alden. Na verdade, mesmo antes, por volta de 1820, os ingleses já tinham ferramentas legais que pretendiam acabar com a escravidão. Quando eles começam a pressionar a partir de 1840 e 1845, criam a lei, o Brasil vai seguir esse processo a partir de 1845, e em 1850 tem uma lei própria, mas não cria nenhum instrumento, nenhuma situação para abarcar esse negro. Consequência, o branco investidor, que mesmo fazendeiro ou pequeno produtor de bens de consumo em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, entendem que mão de obra livre não é para negro, mão de obra assalariada não é para negro, e essas pessoas são colocadas à margem da sociedade, trazendo consequências históricas terríveis hoje. Um processo muito longo. E o negro não ficou quieto assistindo, vendo a sua história ser colocada como de menor importância do que as outras. Ele lutou muito e luta muito. Os movimentos negros são muito expressivos, muito fortes, e continuam lutando para conquistar o seu espaço na sociedade de uma forma geral. De todos esses elementos desse processo histórico, dessa condição do negro hoje, eu estou te mandando alguns dados estatísticos sobre a questão ligadas a isso na atualidade. Eu vou te indicar também um filme bem interessante, embora muito triste, mas que faz pensar um pouco, refletir um pouco sobre a condição do negro, que é Quanto Vale ou É por Quilo. Tendo oportunidade, assista um vídeo sim. Mas o outro elemento aqui da nossa discussão é a formação da cultura afro-brasileira. Claro, o que é que sobrou, o que é que restou? Na verdade, nada foi exatamente exterminado. Você tem elementos que agregam a cultura africana, a cultura indígena e a cultura europeia. Não vou dizer só portuguesa, porque, como eu disse no primeiro vídeo, não vieram só portugueses para cá. Aqui, como não tinham só indígenas de uma única cultura, como não vieram africanos de uma única região da África. São vários povos, vários elementos culturais que vão formar a cultura brasileira. O nosso olhar agora é o destaque para a cultura afro dentro desse processo inteiro. O que é essa cultura africana e como ela contribui para a formação desse povo. E as contribuições são riquíssimas, estão presentes no nosso cotidiano, muitas vezes parecem tão diluídas que nós nem sabemos a distância entre uma e outra, porque já não estamos mais falando de cultura africana, não estamos falando de cultura portuguesa, não estamos falando de cultura indígena, estamos falando de cultura brasileira, da cultura do povo brasileiro. Embora temos que reconhecer que ainda existem fortes preconceitos com elementos da cultura africana, como, por exemplo, as religiões. As questões religiosas ainda são desrespeitadas de uma forma extremamente agressiva, mas acredito que o povo negro vai conquistar o seu espaço e as suas religiões, assim como os outros elementos da sua cultura, tendem e serão respeitados.